Expulsa de casa e sem rumo, ela encontrou refúgio nos braços de um mafioso. Mas a proteção que ele oferece vem com um preço alto, um preço que ela mal pode imaginar. Isabela está prestes a entrar em um mundo onde as sombras têm nome e onde o amor e a violência se entrelaçam. Ao lado de Victor, ela será mais que uma prisioneira, mais que uma vítima. Ela será sua parceira ou sua queda. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde está assistindo. A chuva martelava contra o asfalto molhado da cidade, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelos becos escuros. Isabela Fernandes caminhava sem rumo, seus passos hesitantes, espalhando água suja a cada movimento. As lágrimas se misturavam com a chuva em seu rosto, tornando impossível distinguir onde terminava uma e começava a outra. 22 anos de vida, e tudo havia desmoronado em uma única noite. As palavras de seu pai ainda reverberavam em sua mente como um eco torturante. Você trouxe vergonha para esta família. Saia da minha casa e nunca mais volte. O peso da gravidez indesejada, a rejeição brutal de seus pais e o abandono covarde do pai da criança haviam se combinado para criar uma tempestade perfeita de desespero. Isabela apertou o casaco fino contra o corpo, tentando se proteger do vento cortante que varria as ruas desertas. Cada esquina parecia uma nova porta para o inferno, cada sombra uma ameaça potencial. Ela não tinha dinheiro suficiente para um hotel, nem amigos que pudessem acolhê-la. A cidade que antes lhe parecia familiar, agora se apresentava como um labirinto hostil, cheio de perigos ocultos e olhares predatórios. Durante 3 dias, ela vagou pelas ruas, dormindo em bancos de praça e se alimentando dos restos que encontrava. O medo constante de ser reconhecida por algum conhecido dos pais a mantinha sempre alerta, sempre em movimento. Cada pessoa que a olhava por mais tempo despertava um pânico irracional. Seriam enviados por sua família para arrastá-la de volta, para fazer dela um exemplo público de desonra. Na quarta noite, exausta e tremendo de frio, Isabela percebeu que estava sendo seguida. Um grupo de homens havia começado a caminhar atrás dela a algumas quadras, seus passos ecoando sinistros no silêncio da madrugada. Ela apressou o passo, o coração disparando no peito, mas eles também aceleraram. Suas risadas baixas e comentários obscenos chegavam até ela como veneno em seus ouvidos. Desesperada, ela correu para o primeiro abrigo que encontrou, um armazém abandonado com as janelas quebradas e a porta entreaberta. Esgueirou-se para dentro, tentando controlar a respiração ofegante. O cheiro de mofo e umidade a envolveu como um abraço sufocante. Ela se escondeu atrás de algumas caixas velhas, rezando para que os homens passassem direto. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o som dos passos. Então uma voz grave cortou a escuridão como uma lâmina afiada. Você escolheu o lugar errado para se esconder, pequena. Isabela se virou lentamente, o sangue gelando em suas veias. Um homem emergia das sombras alto e imponente, vestido com um terno impecável que contrastava drasticamente com o ambiente degradado. Seus olhos eram como gelo negro, calculistas e impiedosos. Mesmo na penumbra, ela podia perceber o perigo que emanava dele. Não era como os homens que a haviam perseguido. Este era diferente. Este era muito mais perigoso. Por favor, ela sussurrou, a voz tremendo. Eu não quero problemas. Só estava me escondendo. O homem se aproximou com passos medidos, como um predador estudando sua presa. Victor Vetro, ele disse, como se o nome por si só fosse uma explicação. E você, pequena órfã das ruas, está no meu território. Isabela havia ouvido sussurros sobre os Vetro, uma família mafiosa que controlava grande parte do submundo da cidade. Histórias de violência, traição e morte que eram contadas em voz baixa nos cantos mais escuros da sociedade. E agora ela estava frente a frente com o próprio líder. Eu não sabia, ela disse recuando até que suas costas tocaram a parede fria. Eu vou embora. Vai embora para onde? Victor perguntou, sua voz carregada de uma curiosidade cruel. Você não tem casa, não tem família, não tem nada. Posso sentir o desespero emanando de você como perfume barato. Ele parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo e o cheiro de seu perfume caro. Você está grávida, ele observou, e não era uma pergunta. Isabela levou a mão instintivamente ao ventre ainda discreto, os olhos se enchendo de lágrimas. Como você?
Eu reconheço vulnerabilidade quando vejo, Victor respondeu, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. É minha especialidade. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se encararam. Isabela viu algo flutuar brevemente nos olhos dele, uma sombra de reconhecimento, como se ele visse algo familiar em seu desespero. Mas a expressão desapareceu tão rapidamente quanto havia aparido. Você tem duas opções, Victor disse finalmente. Pode voltar para as ruas e tentar a sorte com os lobos lá fora, ou pode aceitar minha proteção. Que tipo de proteção? Isabela perguntou, embora já soubesse que qualquer resposta seria terrível. O tipo que vem com um preço, ele respondeu estendendo a mão para ela. Mas garanto que será melhor do que morrer de frio em uma sarjeta. Isabela olhou para a mão estendida, sabendo que era uma encruzilhada. Aceitar significaria entrar em um mundo do qual talvez nunca conseguisse sair. Recusar significaria enfrentar sozinha os perigos das ruas, grávida e sem recursos. A chuva continuava a bater contra as janelas quebradas e o som dos homens lá fora ainda ecoava na noite. Lentamente, com o peso de todas as escolhas erradas que a haviam levado até ali, Isabela estendeu a mão trêmula e tocou a dele. Enquanto Victor a guiava para fora do armazém em direção a um carro preto que a esperava, Isabela olhou para trás uma última vez. Ela estava deixando para trás não apenas o abrigo temporário, mas também a última chance de uma vida normal. Ao entrar no carro luxuoso, com o cheiro de couro e poder, ela se perguntou se havia feito um pacto com o diabo. O carro deslizou pelas ruas molhadas em direção a uma mansão imponente nos arredores da cidade. Enquanto as luzes da cidade ficavam para trás, Isabela percebeu que estava entrando não apenas em uma nova vida, mas em um novo mundo. Um mundo onde as sombras tinham nome e sobrenome, onde o perigo usava ternos caros e onde sua alma estava prestes a ser posta à prova. A mansão dos Vetro se erguia como uma fortaleza sombria contra o céu noturno, suas janelas iluminadas, criando um padrão hipnótico de luz e sombra. Isabela seguiu Victor através dos portões de ferro forjado, seus passos ecoando no mármore polido do hall de entrada. Tudo ali respirava opulência e poder, desde os lustres de cristal até as pinturas renascentistas que adornavam as paredes. Estas são suas acomodações, Victor disse, abrindo a porta de um quarto no segundo andar. O espaço era maior que toda a casa de seus pais, decorado com móveis antigos e tecidos luxuosos. Você ficará aqui enquanto eu decidir o que fazer com você. Isabela entrou hesitante, seus olhos percorrendo cada detalhe. A cama era enorme, coberta com lençóis de seda que pareciam custar mais do que ela ganhava em um mês. Uma janela ampla oferecia vista para os jardins perfeitamente cuidados, mas ela notou as grades decorativas, belas, mas inequivocamente uma prisão. Há algumas regras, Victor continuou, sua voz assumindo um tom mais duro. Você não sai sem minha permissão, não fala com ninguém sem minha aprovação. E definitivamente não tenta fugir. Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela, porque eu sempre encontro o que me pertence. Eu não sou sua propriedade, Isabela disse, tentando injetar firmeza em sua voz. Um sorriso cruel brincou nos lábios de Victor. Não? Então me diga, pequena, onde mais você iria? Que outras opções você tem? Ele tocou seu rosto com uma suavidade que contrastava com a dureza de suas palavras. Você me pertence no momento em que aceitou minha ajuda. Quanto antes aceitar isso, melhor para nós dois. Nos dias que se seguiram, Isabela começou a entender as dimensões de sua prisão dourada. A mansão era um mundo à parte, isolado da realidade exterior por muros altos e seguranças armados. Cada cômodo sussurrava histórias de violência e traição. Manchas escuras no tapete persa da sala de estar, uma janela com um pequeno buraco de bala no escritório, retratos de homens que pareciam ter morrido jovens demais. Victor a observava constantemente. Mesmo quando não estava fisicamente presente, ela sentia seus olhos sobre ela através das câmeras estrategicamente posicionadas ou dos homens que rondavam a casa. Ele controlava tudo, quando ela comia, onde podia ir, com quem podia falar. As poucas empregadas que cuidavam da casa a tratavam com uma mistura de pena e medo, como se ela fosse uma criatura perigosa que poderia explodir a qualquer momento. Você precisa entender sua posição aqui, Victor disse uma manhã, encontrando-a na biblioteca. Ele se aproximou por trás, suas mãos pousando em seus ombros com uma firmeza que deixava claro que não era um gesto carinhoso. Você não é uma convidada. Você é minha responsabilidade, e eu levo minhas responsabilidades muito a sério. Isabela tentou se afastar, mas as mãos dele a mantiveram no lugar. Que tipo de responsabilidade? O tipo que pode ser muito prazeroso ou muito doloroso, dependendo da sua cooperação.
Ele murmurou em seu ouvido, sua respiração quente contra sua pele. Você está carregando uma criança, Isabela. Uma criança que precisa de estabilidade, segurança. Coisas que eu posso oferecer, mas que vêm com um preço. Ela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. E qual é esse preço? Sua obediência, sua lealdade, sua alma, se necessário. Victor acariciou seu rosto com o polegar, o gesto íntimo e ameaçador ao mesmo tempo. Você vai aprender a ser minha, completamente, e eu vou cuidar de você como ninguém jamais cuidou. As semanas passaram como uma névoa de rotinas rígidas e tensão crescente. Isabela tentava resistir, mantendo sua individualidade através de pequenos atos de rebeldia, recusando-se a usar as roupas caras que Victor comprava para ela, deixando claro sua desaprovação às suas reuniões de negócios, questionando suas decisões quando poucos podiam ouvi-la. Mas Victor era persistente. Ele conhecia cada ponto fraco, cada medo, cada desejo secreto. Quando ela se mostrava teimosa, ele se tornava mais controlador. Quando ela cedia um pouco, ele se tornava quase gentil, quase carinhoso. Era um jogo psicológico elaborado, e Isabela começava a perceber que estava perdendo. Você vai me acompanhar hoje à noite, Victor anunciou uma tarde, entrando em seu quarto sem bater. Temos um evento importante. Que tipo de evento? Isabela perguntou, embora soubesse que não tinha escolha. O tipo onde você precisa parecer minha mulher. Ele respondeu, jogando um vestido negro sobre a cama. Vista isso e comporte-se adequadamente. O vestido era deslumbrante, seda pura que se moldava ao corpo como uma segunda pele, com um decote que sugeria mais do que mostrava. Quando Isabela o vestiu, ela mal reconheceu a mulher no espelho. Ela parecia poderosa, perigosa, como se pertencesse àquele mundo. O evento acontecia em um clube privado no centro da cidade, um lugar onde os homens mais perigosos da região se reuniam para discutir negócios que nunca apareciam nos jornais. Isabela entrou no braço de Victor, sentindo o peso dos olhares sobre ela. Alguns admiravam, outros julgavam, mas todos reconheciam o que ela representava, a posse mais nova e valiosa de Victor Vetro. Ela é linda, disse um homem de meia idade, se aproximando com um sorriso oleoso. Você sempre teve bom gosto, Victor. Cuidado, Marcelo, Victor respondeu, sua voz carregada de uma ameaça velada. Ela é minha. A palavra ressoou na mente de Isabela como um sino funeral. Minha. Não namorada, não companheira, mas posse, propriedade. Ela sentiu uma mistura de humilhação e, para sua surpresa, uma estranha excitação. Havia algo primitivo e poderoso em ser reivindicada por um homem como Victor, algo que despertava instintos que ela não sabia que possuía. Durante toda a noite, Victor a manteve ao seu lado, sua mão em sua cintura, seus olhos constantemente verificando se ela estava bem. Ele a apresentava como sua mulher, para cada pessoa importante, e cada apresentação era como uma marca a ferro quente em sua alma. Você está tensa, ele sussurrou durante um momento mais calmo, seus lábios próximos ao seu ouvido. Estou fora do meu elemento, ela respondeu honestamente. Não está, Victor disse, sua voz carregada de uma certeza perturbadora. Você pertence aqui, pertence a mim. Quanto antes aceitar isso, mais fácil será. Quando voltaram para a mansão, Isabela se sentia diferente. Algo havia mudado durante a noite. Uma linha havia sido cruzada, um território havia sido marcado. Ela não era mais apenas uma refugiada em busca de abrigo. Ela era a mulher de Victor Vetro, com tudo o que isso implicava. Você se saiu bem hoje à noite, Victor disse, seguindo-a até seu quarto. Melhor do que esperava. Obrigada, Isabela respondeu, não sabendo se era um elogio ou uma observação. Victor se aproximou, seus olhos escuros estudando seu rosto. Você está começando a entender, não está? Que não há volta. Que você é minha agora, completamente. Isabela o encarou, vendo seu próprio reflexo em seus olhos. E se eu não quiser ser? Então, você vai aprender a querer, ele respondeu, tocando seu rosto com uma gentileza que contrastava com a dureza de suas palavras. Porque eu sempre consigo o que quero, Isabela, sempre. Ele a deixou sozinha com seus pensamentos, mas a presença dele permaneceu no quarto como uma sombra tangível. Isabela se olhou no espelho, ainda vestindo o vestido que a transformara em outra pessoa. Ela estava perdida, mais perdida do que jamais estivera nas ruas. Mas havia algo dentro dela que começava a aceitar, até mesmo a desejar, essa perdição. A tensão na mansão havia se tornado quase insuportável. Isabela sentia como se caminhasse sobre gelo fino, cada movimento calculado para evitar despertar a ira de Victor.
Ele estava mais irritado ultimamente, suas reuniões de negócios se estendendo pela madrugada, chegando em casa com o rosto sombrio e os punhos cerrados. Problemas no paraíso? Isabela perguntou uma manhã, encontrando-o na varanda tomando café. Ela havia aprendido a ler suas expressões, a reconhecer os sinais de tempestade em seus olhos. Victor a olhou com uma intensidade que a fez recuar um passo. Você não precisa se preocupar com meus negócios. Difícil não se preocupar quando você chega em casa coberto de sangue. Ela retrucou, referindo-se ao incidente da noite anterior. Não era meu sangue. Victor disse simplesmente como se isso explicasse tudo. A rivalidade entre as famílias mafiosas havia se intensificado nas últimas semanas. Isabela podia sentir a tensão através das paredes da mansão, na forma como os seguranças se moviam com mais urgência, na maneira como Victor verificava constantemente seu telefone. Ela estava começando a entender que viver naquele mundo significava viver constantemente na beirada do precipício. Você precisa ficar mais próxima de mim, Victor disse de repente, levantando-se para ficar ao seu lado. Os Castellano estão tentando chegar até mim através das pessoas que me importam. Eu me importo a você? Isabela perguntou, surpresa com a admissão. Victor a encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Você é minha responsabilidade, ele disse finalmente. Mas havia algo em sua voz que sugeria mais do que obrigação. Naquela noite, a violência que sempre rondava a vida de Victor finalmente chegou até eles. Isabela estava lendo no quarto quando ouviu os primeiros tiros. O som de vidro quebrando e gritos ecoou pela mansão como uma sinfonia do inferno. Fique aqui, Victor ordenou, irrompendo em seu quarto com uma arma na mão. Não saia, não importa o que aconteça. Mas Isabela não podia simplesmente ficar parada enquanto o caos se desenrolava lá embaixo. Ela seguiu o som da batalha, descendo as escadas com o coração disparando. O hall de entrada estava em desordem, móveis virados, manchas de sangue no mármore polido. Foi quando ela viu Victor encurralado no escritório. 3 homens armados cercando-o. Sem pensar, ela gritou, distraindo os atacantes por tempo suficiente para que Victor reagisse. Mas no processo, ela mesma se tornou alvo. A bala pegou de raspão em seu braço, rasgando a pele e mandando-a ao chão. A dor foi intensa, mas não tanto quanto o terror que viu nos olhos de Victor quando ele percebeu que ela estava ferida. Isabela! Victor rugiu, sua voz carregada de uma raiva primitiva que ela nunca havia visto antes. O que se seguiu foi um massacre. Victor se moveu com uma violência líquida, eliminando os atacantes com uma eficiência brutal que deixou Isabela simultaneamente aterrorizada e fascinada. Quando o silêncio finalmente voltou, Victor correu até ela, suas mãos tremendo enquanto examinava o ferimento. Você está bem? Fale comigo, Isabela. Estou bem, ela sussurrou, embora o choque estivesse começando a fazer efeito. É apenas um arranhão. Apenas um arranhão? Victor repetiu, sua voz rouca de emoção. Você poderia ter morrido. Você poderia ter... Ele não conseguiu terminar a frase, suas mãos gentilmente limpando o sangue de seu braço. Era a primeira vez que Isabela via Victor verdadeiramente vulnerável. Toda a sua armadura de frieza e controle havia desaparecido, deixando apenas um homem desesperado e aterrorizado, com a possibilidade de perder algo importante. Por que você desceu? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu disse para ficar no quarto. Eu não podia deixar você sozinho, Isabela respondeu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Eu me importo com você. Victor a olhou como se ela tivesse acabado de admitir algo impossível. Você não deveria se importar comigo, ele disse, mas suas mãos continuavam a tratar seu ferimento com uma gentileza que contradizia suas palavras. Tarde demais, ela respondeu, tocando seu rosto com a mão boa. Eu já me importo. Foi então que aconteceu. Victor se inclinou para a frente, sua respiração misturando-se com a dela. Por um momento ele hesitou, como se estivesse lutando contra si mesmo. Então, com um gemido baixo de rendição, ele pressionou seus lábios contra os dela. O beijo foi tudo menos gentil. Era urgente, desesperado, cheio de uma paixão que ambos haviam tentado negar. As mãos de Victor se emaranhanaram em seus cabelos, puxando-a para mais perto, como se quisesse absorvê-la completamente. Isabela respondeu com igual intensidade, seus dedos se cravando em seus ombros, trazendo-o para ela. Era um beijo que falava de medo, de necessidade, de uma atração que havia crescido nas sombras de sua relação conturbada. Havia raiva ali também. Raiva pelas circunstâncias que os trouxeram juntos. Raiva pela vulnerabilidade que sentiam um pelo outro. Raiva pela impossibilidade de um final feliz.
Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Victor descansou sua testa contra a dela, seus olhos fechados como se estivesse tentando memorizar o momento. Isso não pode acontecer, ele sussurrou, mas suas mãos ainda a seguravam, como se ela fosse sua tábua de salvação. Por quê? Isabela perguntou, sua voz rouca de emoção. Porque eu vou te destruir, Victor respondeu, finalmente abrindo os olhos para olhar para ela. Eu destruo tudo o que toco, Isabela. E você é boa demais para este mundo. Talvez eu não seja tão boa quanto você pensa, ela respondeu, surpreendendo-o com a intensidade em sua voz. Talvez eu seja exatamente o tipo de pessoa que pertence a este mundo. Victor a estudou por um longo momento, vendo algo em seus olhos que não estava lá antes. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim, Isabela insistiu, pegando sua mão e colocando-a sobre seu coração. Eu sinto quando você está perto, sinto quando você está longe, sinto quando você está em perigo. Isso não é normal, Victor. Isso é algo mais. Isso é perigoso, ele corrigiu, mas não afastou a mão. Então estamos perdidos, Isabela disse, um sorriso triste brincando em seus lábios. Porque eu não posso mais fingir que não sinto isso, e você também não pode. Victor a olhou por um longo momento, então se afastou, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Você não entende o que está dizendo. Não entende o que significaria ser minha de verdade. Então me mostre, Isabela desafiou, levantando-se apesar da dor no braço. Pare de me proteger de você mesmo e me mostre quem você realmente é. Você não quer ver quem eu realmente sou, Victor respondeu, sua voz carregada de uma dor antiga. Você fugiria correndo. Tente, Isabela disse, se aproximando dele novamente. Tente me assustar, tente me afastar, porque eu não vou a lugar nenhum, Victor. Não mais. Eles se encararam no silêncio do escritório destruído, o cheiro de pólvora e sangue ainda pesado no ar. Era um momento de verdade, um momento que definiria o que eles se tornariam. Deus me perdoe, Victor murmurou, puxando-a para seus braços novamente. Mas eu não posso deixar você ir. Então não deixe. Isabela sussurrou contra seus lábios, antes de beijá-lo novamente. Desta vez, o beijo foi diferente. Ainda intenso, ainda desesperado, mas havia uma aceitação ali, uma rendição mútua ao destino que os havia unido. Eles estavam perdidos, ambos sabiam, mas pelo menos estavam perdidos juntos. Quando finalmente se separaram, Victor a carregou para o quarto, cuidando de seu ferimento com uma gentileza que contrastava com a violência que acabara de testemunhar. Mas Isabela podia ver a mudança em seus olhos, a aceitação de que ela não era mais apenas sua prisioneira ou sua responsabilidade. Ela era sua mulher, no sentido mais completo e perigoso da palavra. A manhã seguinte trouxe uma clareza brutal sobre o que havia acontecido entre eles. Isabela acordou para encontrar Victor já vestido, em pé junto à janela, olhando para os jardins com uma expressão sombria. A luz do sol destacava as cicatrizes em suas mãos, lembretes físicos da violência que definia sua vida. Você se arrepende? Ela perguntou, sua voz ainda rouca de sono. Victor se virou para olhá-la, seus olhos percorrendo seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Arrependimento é um luxo que homens como eu não podem ter, ele respondeu. Mas isso não significa que não tenho dúvidas. Isabela se sentou na cama puxando os lençóis para cobrir o corpo. Que tipo de dúvidas? Do tipo que pode nos matar, Victor disse simplesmente. Sentimentos tornam as pessoas vulneráveis, Isabela, e vulnerabilidade no meu mundo é uma sentença de morte. Então o que você está sugerindo? Ela perguntou, embora temesse a resposta. Victor se aproximou, sentando-se na beira da cama. Estou sugerindo que você precisa entender exatamente o que significa estar comigo. Não como minha prisioneira, mas como minha mulher. As duas coisas são muito diferentes. Explique. Como prisioneira, você estava sob minha proteção, mas não era minha responsabilidade completa. Agora, ele parou, passando a mão pelos cabelos. Agora você é meu ponto fraco. Meus inimigos vão tentar chegar até mim através de você. Você vai precisar ser forte, Isabela, mais forte do que imagina. Nas semanas que se seguiram, Isabela começou a entender o que Victor queria dizer. Ela não era mais mantida isolada em seu quarto. Em vez disso, ela começou a participar de aspectos do negócio de Victor. Não os detalhes sangrentos, mas as operações que requeriam uma presença feminina elegante e inteligente. Você vai me acompanhar a um jantar hoje à noite, Victor anunciou uma tarde. Os Rossi querem discutir uma trégua. Os Rossi? Isabela repetiu, reconhecendo o nome de uma das famílias mais poderosas da cidade. Rivais de longa data, Victor explicou.
mas às vezes, até mesmo inimigos precisam fazer negócios. O jantar aconteceu em um restaurante privado, um lugar onde conversas perigosas podiam ser conduzidas sem ouvidos indiscretos. Isabela usava um vestido azul marinho que Victor havia escolhido, cada detalhe de sua aparência cuidadosamente planejado para projetar poder e sofisticação. Então esta é a famosa Isabela, disse Dom Rossi, um homem de meia idade com olhos astutos e um sorriso que não chegava aos olhos. Ouvi dizer que você é muito especial para nosso amigo Victor. Ela é minha mulher, Victor respondeu, sua voz carregada de uma advertência sutil. E está fora de qualquer discussão. Claro, claro, Dom Rossi concordou, mas seus olhos continuaram estudando Isabela com uma intensidade que a fez se sentir como um espécime sob um microscópio. Durante o jantar, Isabela observou a dinâmica entre os homens. Cada palavra era cuidadosamente pesada, cada gesto tinha significado. Era como assistir a uma dança mortal, onde um passo em falso poderia resultar em guerra aberta. Você é mais inteligente do que imaginava, Victor disse no caminho de volta para casa. A forma como você lidou com a pergunta sobre os negócios na Venezuela foi impressionante. Eu aprendo rápido, Isabela respondeu, surpreendendo a si mesma com o orgulho que sentia de sua aprovação. Vai precisar aprender ainda mais rápido, Victor disse, sua voz se tornando séria, porque as coisas vão ficar muito mais complicadas em breve. Ele estava certo. Uma guerra territorial estava se aproximando, e Isabela se encontrou no centro dela. Ela não era mais apenas a mulher de Victor, ela era uma peça estratégica em um jogo mortal que havia começado décadas antes de ela nascer. Preciso que você faça algo por mim, Victor disse uma noite encontrando-a na biblioteca. Algo que pode ser perigoso. O que é? Preciso que você se encontre com a esposa de Dom Marcelo. Ela tem informações que eu preciso, mas não confia em homens. Ela só falará com outra mulher. Isabela o estudou, vendo a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se fechavam em punhos. Quão perigoso! Muito, Victor admitiu. Mas é nossa única chance de evitar uma guerra que matará centenas de pessoas inocentes. Isabela viu a vulnerabilidade em seus olhos, a forma como ele lutava entre o desejo de protegê-la e a necessidade de usá-la como um recurso valioso. Eu farei isso, ela disse, surpreendendo-o com sua determinação, mas com uma condição. Qual? Pare de tentar me proteger de quem você é, ela disse, se aproximando dele. Se vou ser sua mulher de verdade, se vou fazer parte deste mundo, então preciso conhecer todos os aspectos dele, incluindo os que você acha que vão me assustar. Victor a olhou por um longo momento, então assentiu lentamente. Está bem, mas lembre-se, você pediu por isso. O encontro com Sofia Marcelo aconteceu em um café discreto no centro da cidade. A mulher mais velha tinha olhos cansados e mãos que tremiam ligeiramente ao segurar a xícara de café. Você é jovem, Sofia observou, estudando Isabela com curiosidade. Mais jovem do que eu esperava. A idade não determina a força, Isabela respondeu, usando uma frase que havia aprendido com Victor. Sofia sorriu pela primeira vez. Não determina. Meu marido subestima as mulheres. Ele não sabe que eu sei sobre seus negócios secretos com os Castellano. A informação que Sofia compartilhou mudou tudo. Havia uma conspiração maior em andamento. Um plano para eliminar não apenas Victor, mas toda a estrutura de poder que ele representava. Isabela memorizou cada detalhe, cada nome, cada data. Por que você está me contando isso? Isabela perguntou. Porque eu estou cansada de sangue, Sofia respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Perdi 2 filhos para esta vida. Não quero perder mais ninguém. Quando Isabela retornou para a mansão, ela encontrou Victor esperando-a no escritório, andando de um lado para outro como um tigre enjaulado. E então? Ele perguntou antes mesmo que ela pudesse se sentar. Isabela contou-lhe tudo, vendo a expressão de Victor se tornar mais sombria a cada revelação. Quando ela terminou, ele estava em silêncio, processando as implicações. Isso significa guerra, ele disse finalmente. Guerra total. Ou significa que você pode se antecipar a eles, Isabela sugeriu. Usar a informação a seu favor. Victor a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você está começando a pensar como eles, como nós. Talvez seja necessário, Isabela respondeu, surpreendendo-se com a frieza em sua própria voz. Talvez seja o que eu preciso ser para sobreviver aqui. Você sabe o que isso significa? Victor perguntou, se aproximando dela. Sabe o que você está dizendo? Estou dizendo que não sou mais a garota assustada que você encontrou naquele armazém,
Isabela respondeu, encarando-o diretamente. Estou dizendo que se você quer que eu seja sua mulher, então vou ser completamente sua mulher. Isso inclui aceitar e participar de todos os aspectos da sua vida. Victor a estudou por um longo momento, então a puxou para seus braços, beijando-a com uma intensidade que falava de desespero e desejo em igual medida. Você não sabe o que está pedindo, ele murmurou contra seus lábios. Você não sabe o que vai se tornar. Então me mostre. Isabela sussurrou de volta. Pare de me proteger de você e me mostre quem nós vamos ser juntos. Foi nessa noite que Victor finalmente a levou para ver o lado mais sombrio de seu mundo. Ele a levou para o porão da mansão, onde os inimigos capturados eram interrogados, onde decisões de vida e morte eram tomadas com a frieza de transações comerciais. Você tem certeza? Ele perguntou, sua mão no trinco da porta. Tenho. Isabela respondeu, embora seu coração estivesse disparando. O que ela viu lá embaixo testou cada fibra de sua humanidade. Violência brutal, tortura calculada, homens implorando por suas vidas antes de serem executados com a mesma facilidade com que se assina um cheque. Victor se movia através dessa carnificina como um deus sombrio, dispensando justiça de acordo com suas próprias regras. E Isabela descobriu que conseguia assistir. Mais do que isso, ela conseguia entender. Cada ato de violência tinha um propósito. Cada morte prevenia 10 outras. Era um mundo onde a moralidade tradicional não se aplicava, onde a sobrevivência exigia decisões impossíveis. Você está bem? Victor perguntou quando subiram de volta, estudando seu rosto em busca de sinais de trauma. Estou, Isabela respondeu, e percebeu que era verdade. Estou bem. Você deveria estar traumatizada, Victor disse, sua voz carregada de preocupação. Deveria estar correndo para longe de mim. Mas não estou, Isabela respondeu, tocando seu rosto com gentileza. Estou aqui, estou com você, e vou continuar com você. Não importa o que aconteça. Victor a olhou como se ela fosse um milagre e uma maldição ao mesmo tempo. Você mudou, ele disse finalmente. Não sei se isso é bom ou ruim. Mudei porque precisava mudar, Isabela respondeu. Mudei porque te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las, carregadas de uma verdade que ela mal conseguia aceitar. Ela amava Victor Vetro, com toda a sua violência, toda a sua escuridão, todo o seu poder destrutivo. E ele a amava de volta. Ela podia ver nos olhos dele. Isabela, Victor começou, mas ela o interrompeu. Não diga que é impossível, ela disse. Não diga que não pode ser real, porque é real, Victor. É a coisa mais real que já senti na vida. Victor a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse a última coisa sólida em um mundo que desmoronava. Eu te amo, ele sussurrou em seu ouvido. Deus me perdoe, mas eu te amo mais do que qualquer coisa. Então pare de lutar contra isso, Isabela disse, olhando nos olhos dele. Pare de tentar me proteger de você e deixe-me ser sua parceira de verdade. Em tudo. Victor a olhou por um longo momento, então assentiu lentamente. Está bem, ele disse. Mas lembre-se, você escolheu isso. Escolheu a escuridão. Escolhi você, Isabela corrigiu, e você vem com a escuridão. Então que Deus tenha piedade de nós dois, Victor murmurou, selando o pacto com um beijo que sabia a sangue e redenção. Eles estavam perdidos, ambos sabiam. Perdidos em um amor que deveria ser impossível, em uma paixão que os transformaria em algo irreconhecível. Mas pelo menos estavam perdidos juntos, e naquele momento era suficiente. Isabela havia encontrado seu lugar no mundo, não como vítima, não como prisioneira, mas como rainha das sombras ao lado do homem que possuía sua alma. E se isso significava sacrificar sua inocência, sua moralidade, até mesmo sua humanidade, então que assim fosse. O amor, descobriu ela, era o preço mais alto e mais doce que alguém poderia pagar. Fim.